Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje, segundo o que foi proposto no roteiro de estudo de vocês, é o governo do Jânio Quadros. No caso, o governo do Jânio Quadros é mais um dos governos que estão incluídos ali na era democrática entre os períodos de ditadura na história do Brasil republicano. No caso, recapitulando, nós temos a Era Vargas de 30 a 45. Em 45 nós temos o início dessa era democrática, que vai durar até 64. Dentro dessa trajetória nós temos diversas reviravoltas, onde apenas dois presidentes de 45 até 64 conseguiram fechar o seu mandato. Então, o Jânio Quadros é justamente um dos presidentes que não fecha o seu mandato. Bom, o Jânio Quadros ele é uma figura extremamente controversa, é uma figura extremamente enigmática dentro da história do Brasil, já que, pegando a trajetória do Jânio Quadros na época, nós temos um indivíduo que em poucos anos ele conseguiu sair, se lançar à presidência, após ele ter sido vereador, prefeito e governador de São Paulo. Dentro dessa curta trajetória, o Jânio Quadros ele vai se destacar ali pela fama de ser um cara que organiza o sistema burocrático, que conseguia organizar ali as instituições do Estado, e ele vinha justamente também trabalhando essas questões midiáticas. O Jânio Quadros, nas eleições de 1960, o Jânio Quadros ele vai lançar um jingle que é muito conhecido no mundo político, que é o Varre, Varre, Vassourinha. O Varre, Varre, Vassourinha é justamente uma música política onde ele fala de varrer a corrupção. E esse jingle é um dos mais famosos dentro das campanhas presidenciais até hoje. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Então, o Jânio Quadros ele surge com essa bandeira de acabar com a corrupção no Brasil. É mais um motivo para a gente entender que essa situação de corrupção, esse debate a respeito da corrupção, já existia há muito tempo na história do Brasil e muitas pessoas vão surgir, vão conseguir ganhar um protagonismo na política brasileira, tentando ali argumentar que eles vão ser os salvadores da pátria e vão, enfim, acabar com a bandalheira, com a corrupção. No caso, eu falo bandalheira porque o Jânio Quadros utilizava muito essa expressão. E naquele contexto das eleições de 1960, ele fala justamente ali dos possíveis problemas que ocorreram ali na fase final do governo do Juscelino Kubitschek, que é um presidente que é muito lembrado na história, em muitos casos positivamente, em outros casos negativamente, em virtude da inflação, mas de fato o Juscelino Kubitschek é um presidente que tem aí um nome na história. O Jânio Quadros é justamente o oposto, porque quando ele assume a presidência, ele naquele momento ele vai se eleger de certa forma com facilidade, ele vai conseguir mandar muito bem nas eleições de 1960 com esse discurso anticorrupção, falando que vai arrumar a casa, ele consegue se eleger e por um partido pequeno, ele não era dos partidos principais, o DN, o Partido dos Trabalhadores da época, que não é o PT, tá galera? No caso tinha também o PSD. Esses partidos eram os principais e ele vem justamente por uma outra sigla, ainda que com o apoio da UDN, ele era de um partido menor. Dentro desse contexto, a UDN que já vinha tentando ali chegar ao poder, nós temos toda ali aquela discussão a respeito de como a UDN se portou durante ali a época do governo Vargas, o governo democrático. Então, ele vai representar justamente o que? A UDN se sentindo, de certa forma, vitoriosa, ainda que de maneira indireta. Só que quando o Jânio Quadros assume a cadeira da presidência, ele vai fazer algo
né, num contexto de Guerra Fria, um tanto complicado, né, que é tentar, né, estabelecer ali uma postura independente na política internacional e na economia também, certo? Então ele vai querer tanto ter relações diplomáticas com os países socialistas quanto com os países, né, mais alinhados aos Estados Unidos, ao capitalismo. Então ele tenta ter essa postura independente, só que num contexto de mundo dividido, fazer isso é muito arriscado, certo? Então o Jânio Quadros, ele dentro dessa política independente internacional, ele vai atrair alguns olhares negativos das forças mais conservadoras, né? Os militares, os empresários brasileiros e os Estados Unidos também, as empresas norte-americanas vão visualizar ali, né, algumas ações do Jânio Quadros que elas não vão ser bem vistas quando ele começa a governar em 1961. Então, né, toda essa trajetória do Jânio Quadros é uma trajetória onde ele é mal visto tanto para um lado quanto para o outro. O único momento, né, onde ele é realmente hegemônico, onde ele realmente tem o protagonismo é nas eleições. Depois das eleições nós temos só, né, essas situações, né, onde ele não tem apoio nem de um lado nem de outro. E ele contava com o apoio da população para fazer, né, as medidas que ele queria, né, trazer ali para a sua administração enquanto presidente do país. Mas a população não vai apoiar as medidas do Jânio Quadros, até porque ele não ajudava. Assim que ele assume, ele vai, dentro da pauta moralista dele, proibir o uso de biquíni na praia, certo? Esse tipo de coisa que, né, as pessoas vão parar e pensar, poxa, sério que esse cara tá fazendo isso? Então, essas medidas que ele faz ali, né, de cunho moralista, acabar com a rinha de galo, que de certa forma é bom, né, os maltratos aos animais não é legal, mas ainda assim, naquela época era uma situação muito popular, né, acabar com a rinha de galo, acabar com o uso de biquínis na praia, entre outras medidas, isso vai ter ali toda uma pegada moralista, né? Da questão da família, a questão de um Brasil, né, tradicional. Então ele vai tentar trazer isso, só que isso não vai dar muito encaixe, já que, né, ali no começo dos anos 60, após os anos dourados da década de 50, final da década de 50, o Brasil ainda era muito tradicional, conservador, mas já surgia um movimento ali, né, onde os jovens, né, vinham se posicionando cada vez mais e se tornava ali uma parcela importante dentro da discussão de sociedade. Então, obviamente, essas medidas do Jânio Quadros não seriam bem vistas por boa parte da população, até porque elas eram muito corriqueiras. Mas muita gente alega que essas medidas, como a proibição do uso de biquíni nas praias, era uma tentativa do Jânio Quadros de desviar o foco das atenções, né? Ele estava tomando ali algumas ações, como, por exemplo, reatar as relações diplomáticas com a União Soviética. Ao mesmo tempo, ele também estava segurando um pouco a questão do aumento do salário mínimo. Essas medidas eram extremamente, né, em alguns pontos impopulares, em outros elas eram extremamente perigosas, porque elas poderiam, de certa forma, atrair o que eu falei um pouco antes, a questão dos olhares, né, negativos de determinados setores estratégicos, como as forças militares e os Estados Unidos. Então, quando ele reata, né, as relações diplomáticas com a União Soviética, ao mesmo tempo ele também vai condecorar, né, o revolucionário Che Guevara, né, com uma honraria extremamente importante, que é, né, a honraria do Cruzeiro do Sul. Ele vai condecorar o Che Guevara. Então ele tinha essa postura de, né, de certa forma, dialogar com os dois lados, que é ok, é certo, mas naquele contexto de Guerra Fria, né, dentro da forma como a sociedade estava funcionando, a cabeça das pessoas estava funcionando, era extremamente complicado, porque ele não tinha o apoio dos setores de esquerda aqui no Brasil, até porque ele era contra esses setores, e passou a também não ter o apoio dos setores de direita. Agora vocês devem se pensar, por que ele não tinha o apoio dos setores de esquerda? Porque ele vai tomar medidas ali, né, como essa questão de manter o congelamento dos salários,
essas medidas que, de certa forma, prejudicaram a classe trabalhadora. Um outro ponto é que, ao mesmo tempo que ele estava tentando se alinhar com as esquerdas mundo afora, ele vai estabelecer alguns pactos econômicos com os Estados Unidos. E esses pactos econômicos vão facilitar a entrada de mercadorias, assim como o Dutra tinha feito. Só que essa entrada de mercadorias, no momento onde a indústria nacional estava se desenvolvendo, vai ser uma questão um tanto complicada. Vai aumentar bastante a inflação e, como o salário não estava aumentando, a população vai ficar bastante chateada com o Jânio Quadros. Dentro desse contexto, o Jânio Quadros estava cada vez mais isolado politicamente, né? O Congresso ele não tinha deputados, ele não tinha muito apoio, certo? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ele não tinha apoio. Então ele não conseguia aprovar também as suas medidas. Então, né, no mesmo ano de 61, já quase chegando na reta final do ano, o Jânio Quadros ele vai, né, do nada, né, entre aspas, chegar e dizer que ele está renunciando à presidência da República. Até hoje as pessoas não sabem exatamente o motivo pelo qual o Jânio Quadros renunciou à cadeira da presidência. Mas, dentro do que ele alega na época, na sua carta, existiam forças do empresariado brasileiro, forças políticas, forças militares e forças estrangeiras que não estavam, né, de acordo com o que ele estava fazendo, certo? Bom, o fato é que o Jânio Quadros, ele queria, na verdade, fazer as coisas num contexto político diferente do contexto constitucional. E muitos indivíduos alegam a possibilidade do Jânio Quadros tentar, né, renunciar na esperança de que a população pedisse o retorno dele. Até porque, em pouco tempo, né, quase um ano atrás, a população tinha eleito ele com um grande percentual de votos em relação ao segundo colocado. Então, o Jânio Quadros ele acreditava que a população não ia aceitar a renúncia dele, certo? Ele tentou fazer uma jogada ali, né, apelativa, né, populista, para tentar, né, trazer a população para si e conseguir aprovar as coisas que ele queria. Ele queria dar uma espécie de autogolpe, é quando você acaba com os dispositivos democráticos, né, do seu Estado e você mesmo, né, assume com poderes extremos. Então ele tentou dar um golpe naquela situação com o apoio da população ou parte da população, o que não aconteceu, certo? É muito engraçado porque a gente costuma até brincar entre, né, os colegas de história, né, que na situação em que ele arquitetou, né, esse golpe, como que ele não deve ter dito, né? Porque ele deveria ter, como ele não pensou e comunicou, né? Ele deve ter tido ali alguma pessoa que ele chegou e falou, né, que tinha esse plano de golpe, né, envolvendo a renúncia e tudo mais, e essa pessoa provavelmente deu um mau conselho, né? Ele deve ter chegado e falado: pô, fulano, eu tava pensando aqui de renunciar, né, para ver se com o apoio da população eu volto com mais força, sem precisar, né, pedir aí, né, a permissão da Câmara dos Deputados e do Senado. O que você acha? Posso fazer isso? Você acha que dá certo? O cara deve ter batido no ombro dele. Vai lá, cara. Vai lá que tá tudo certo, você vai conseguir. E não foi o que aconteceu, né? Ele renunciou, a população nem tchum, ninguém ligou, certo? E, né, a Câmara dos Deputados acatou o seu pedido de renúncia. No contexto de renúncia do Jânio Quadros, o vice eleito era o João Goulart. Só que o João Goulart ele vinha de uma linha mais trabalhista, ligada à tradição do Getúlio, e nesse contexto político da época, ela não agradava, ela não era bem vista por uma parte dos militares, por uma parte dos setores, né, do empresariado, da direita brasileira. E o João Goulart ele vai sofrer muita dificuldade para conseguir, né, assumir o que era de direito dele, né? Dentro do contrato, dentro da Constituição, ele tinha o direito de assumir a presidência. Então vai haver toda uma disputa entre as forças que queriam
né, que a legalidade, né, ocorresse, o João Goulart assumisse a cadeira da presidência, e as forças que não queriam que o João Goulart assumisse a cadeira da presidência. Mas isso é ponto para a próxima aula. Então, campanha da legalidade e governo João Goulart fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera!